सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च स्नेहभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषसे चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित्
Tvam Nishingamaham Bhaje. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Ruhu Ganaista Tapasana Yati Nache Jaya Nirvapanad Grihadva Na Chandasanaivo Jalagni Suryair Bina Mahadapadarajo Visekam. Gauriya Gosipati, Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que para levar adiante a ordem de um Paramahamsa Guru Vaishnava, eu devo estar pronto para ir até o inferno, até mesmo assinando um contrato. Me sentirei feliz em fazer isso. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que levar adiante a ordem do Paramahamsa Guru Vaishnava, eu devo estar pronto até para ir parar no inferno, se for necessário. Eu me sentiria pronto, até mesmo assinando um contrato, para estabelecer o Siddhanta Vichar do meu Paramahamsa Gurudeva. Se eu precisar dar um soco de fúria na mente da sociedade para mudar sua mente cheia de preconceito, eu teria essa audácia através do poder que me foi concedido pelo meu Guru Padma para mudar a concepção suja da sociedade deste mundo inteiro. Eu poderia golpeá-la com um soco de fúria. Mesmo assim, eu teria a força para estabelecer o Siddhanta Vichar do meu Guru Padma para o absoluto, para o benefício absoluto deste mundo inteiro. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse. Além disso, ele disse, existem muitos conselheiros. Você pode encontrar muitas pessoas. Não existe nunca falta de conselheiros. Em qualquer momento você vai encontrar incontáveis conselheiros, até mesmo sem pedir conselho, eles dão. Faça assim, faça assim. Isso vai trazer benefício para você. Não, você tem que fazer assim. Prabhupada diz que existem inúmeros conselheiros. Nunca tem falta de conselheiro. Shishyo vittapaharakaha durlabho gurur devi shishyo santapaharakaha. There is countless gurus, those who like to take money from you, to cut your pocket. Muitos gostariam de pegar dinheiro de você, cortar seu bolso. Mas o Sadguru nunca pede dinheiro para ninguém. Ele pede para a sua Vishuddha-atma. Você pode oferecer a sua alma pura como uma flor de lótus aos pés de lótus do Guru Padma. Isso eles desejam. Eles não querem dinheiro, não. Eles não querem tirar vantagem de você. Eles querem fazer algo por você. Prabhupada disse que podem existir incontáveis conselheiros. Shankara Bhagavan disse. All money, all their land and property they can take. But they cannot do any mangal. Então, muitos podem roubar sua terra, seu dinheiro, mas eles não podem trazer bênçãos para os seus seguidores. And there is rare such guru. São raríssimos tais gurus que realmente podem trazer bênção, que gostariam de tirar todas as sujeiras do seu coração, todas as coisas sujas do seu coração, o que quer que você tenha acumulado vida após vida, ano após ano, desde o seu nascimento ou vida após vida. Qualquer coisa suja que esteja acumulada ainda no seu coração. O Guru Padma gostaria de tirar tudo isso, remover todas essas coisas sujas
Eles gostariam de queimar essas coisas sujas através do poder dos santos nomes. Tanto poder assim existe em um guru. Você deveria observar. Se alguém dá milhões e milhões de rupias, ou se alguém tira todas as suas propriedades do Vaishnava, você vai encontrá-lo na mesma condição. Ele vai continuar sendo um guru. Sadhguru não fala, nossa, me deu muito dinheiro. Não reage. Mas isso é para o Senhor Supremo, não por mim. Você poderia observar. Entender um Vaishnava, você deveria observar isso e tentar analisar isso. Ele não tem reação, o mundo inteiro pode dar pratista, dinheiro, honras, mas eles continuam na mesma condição. Nada muda para eles, nada vai ou vem. Mesmo que alguém chute o Guru Padapadma e vá embora, ele continua sendo o mesmo. Nós estamos aceitando o Guru Padapadma como um professor. Podemos observar. Não, nós observamos o Guru Padapadma querendo examiná-lo. O Gurudeva falou dessa maneira, então eu vou rejeitá-lo, como se nós fôssemos professores. Como se nós estivéssemos examinando o Vaishnava. Nós vamos dar um ponto, nós vamos dar uma nota para ele agora. Se ele não responder da maneira que eu quero, eu vou rejeitá-lo. Posso rejeitá-lo, ele não respondeu como eu queria. Essa é a maneira com a qual a gente aceita os Vaishnavas, Guru Padapadma. Esse é o nosso humor. A gente não pode realizar os seus corações, o que estão lá, o que está dentro do coração deles. Não conseguimos entender. É raro o Guru que pode tirar todas as coisas sujas do seu coração e queimá-las para libertá-lo das torturas materiais, para lhe dar bhakti, que é algo raríssimo, extremamente raro. Uma gota de bhakti poderia inundar o mundo inteiro. Prema bhakti. Prabhupada disse, os conselheiros comuns, seus pais, seus amigos, seus colegas, ou seus professores, todos eles, aqueles tios, eles vão te dar conselhos. De que maneira? Eles vão dar conselhos para você de tal maneira que eles possam assegurar o seu benefício material. O que você está estudando? Eu estou estudando a contabilidade ou a organização de negócios, algo assim. Você pode combinar, estudar economia e matemática, aí você vai conseguir trabalhar muito bem. Ou você faça isso, você estude estatística, economia, mais essa outra matéria, aí sim o seu serviço vai estar perfeito e você vai ser contratado. Esse tipo de conselho você recebe do seu tio, do seu avô, da sua avó, de toda a sociedade. Você pensa que eles são seus benfeitores. Essa é a sua concepção. Eles vão assegurar o seu benefício material de alguma maneira. Eles vão te dar conselhos. Mas ninguém está pronto para entender nada sobre a alma, sobre a Atma. Isso é como um esquema. É como uma pele. Sim. Eles vão ver você como uma pele que cobre carne, que cobre osso. Nós vamos, na verdade, ter que jogar fora esse corpo. Não se identifique em relação com o seu corpo material, com as suas coisas materiais, ou com seus parentes, sua casa, com o país que você veio. Isso não deveria estar lá. Enquanto você se identifica em relação ao seu corpo, à sua mente, você não pode receber nenhum benefício.
Você não First of pode ser all, try to beneficiado. go out of this Em body primeiro lugar, conception. tente sair dessa concepção corpórea. What Sanatana Goswami Pad told in Brihad O Bhagavatam. que Sanatana Goswami Pad disse no Brihad Krishna Bhagavatam. Bhakti Sudha Panad Deho Daihi Kavisrite Tesam Panchabhotik Deho Pi Sachidananda Rupata. Krishna Bhakti Sudha Panad. How much Harikatha you are hearing? Então, quanto Harikatha você With escutou? full attention. Com toda a sua Forget atenção. about your son, Esquecendo do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu dinheiro, tudo. the more you can think about them, Quanto the mais você more you pensa can nessas coisas, discover yourself in a trap mais of você vai octopus, you know, octopus? se Octopus, encontrar you know? como preso por um Oh, polvo. Você legs conhece um again. polvo? Grabs you Cheio de braços e tentáculos que vão prender você. inside ocean. Dentro do The oceano more you eles can vivem. think about son, house, Quanto your mais você pensa no money, filho, your na casa, no everything, dinheiro, nisso e naquilo, em todas it essas is coisas only possible materiais. for Srila Bhakti Madhu Goswami Maharaj Só é possível para to Bhaktivedanta deal with so Goswami much property, Maharaj still not touch. lidar com propriedades e não ser tocado Everybody cannot. pelas coisas So, materiais. Nem todos podem fazer isso. Sanatana Goswami Pad writing, Então, Sanatana Goswami Pada Krishna escreveu: Bhakti Sudha Panat, you go on drinking the nectarian Harikatha. I know you don't like to hear, vai e because beba o it's néctar going do to Harikata. Eu hurt, sei que você não quer going ouvir, to porque ele vai give you pain inside. Because it's lhe dar absolute dor. real. Mas Absolute o truth. Harikata é a verdade absoluta, Nobody é a like to verdade hear absoluta, absolute truth. a realidade absoluta, mas ninguém quer ouvir isso. Nobody like to hear. Ninguém quer ouvir. By hearing absolute truth, Ao they ouvir a fear verdade trouble. absoluta, Oh, this kind eles of se thing. sentem com problemas. Ó, They like to hear something, eu não quero ouvir isso. Eles querem ouvir algo, not uma Harikatha. historinha, não Harikata. Very nice story, Uma história muito exaggerated bonita. poems, some foreign items they can mix with it to Então, make algumas the coisas katha diferentes eles very misturam para attractive. fazer essa história ficar muito I can also atraente. do. I can Eu sing, também poderia I fazer can isso. dance, Eu poderia cantar, eu poderia dançar, catch the attention of public. I never para do it chamar a atenção do público, mas eu because nunca my faço isso. Harikatha Porque o meu and Harikata Kirtan is only for e o the Kirtana satisfaction of Guru Padma, existem para a satisfação for do Guru Guru Pada Varga, Padma, Gauranga. para o Guru Varga, para Gauranga. Anyhow, my Harikatha is the De qualquer maneira, o servitorship meu of my Harikata previous Guru é a Varga. maneira de servir o meu Guru Varga My precedente, Harikata os is Vaishnavas nothing precedentes. but the O meu Harikata não é topmost nada servitorship of my além Guru Varga, like do Prabhupada, serviço mais perfeito Bhaktivinoda Thakur, do meu Guru all Varga, Guru como de Varga, Prabhupada, up to Bhaktivinoda this, Thakur, my Guru Padma, Shiksha Guru. até ao meu Shiksha Guru, It is, Bhaktivinoda Bharati Maharaj. I can come to the point. Eu vou chegar a falar speaking, dele. Então, Prabhupada disse, Prabhupada speaking, those false cheater Guru Prabhupada Padma, disse, aqueles those who are falsos, cheater os sadhus, trapaceiros, those who are sadhus cheater sadhus, trapaceiros, they like to eles são cheat you falsos. by Eles speaking querem all trapacear sweet você, things, dizendo like to coisas cut your doces. throat. Eles querem cortar a sua garganta. Prabhupada repeatedly requesting, Prabhupada try to repetidamente pediu, realize the problem, tente realizar o what you problema are growing by the que você está association. desenvolvendo ao se The associar com moment you falsos can Vaishnavas. realize their No momento que você consegue realizar kapat bhav, they like a to cheat you. trapaça They dentro never like to deles, speak que eles absolute querem truth. trapacear você, eles nunca vão Rather, dizer a Prabhupada verdade speaking, they are going absoluta. to add fuel to the Prabhupada fire vai already colocar glowing mais inside your heart. gasolina no fogo Prabhupada que queima speaking, seu coração, que already já queima seu coração. they have Prabhupada some diz, anartha. eles têm Guru muitos Padma, anartas. that so-called guru Guru Pada idiot, Padma, aquele assim he like chamado to guru, que na enjoy verdade é um popularity, tolo, so he like ele to quer add se some tornar fuel. popular. Oh, Ele you do coloca it. mais gasolina. More Faça, practical. faça. Ah, é melhor assim. You earn money. This kind of Ganhe opportunity dinheiro. you cannot get. Essa oportunidade você não pode perder. You earn money. This kind of Ganhe opportunity dinheiro. you cannot get. Essa oportunidade você não Acharya, pode one perder, Acharya eles dizem. speaking Um Acharya to fala one assim? disciple. Eu já vi um Acharya falar assim para He um got discípulo. one service in America. Ele recebeu um a serviço, gift um shop, trabalho you nos know, Estados gift shop. Unidos, numa loja de presentes. Somehow. And some De alguma Acharya maneira. meeting him. E algum Acharya encontrou com ele. What to do? Disse, o que fazer?
Minha esposa divorciou de mim. Era uma esposa estrangeira. Ela estava me processando e eu preciso dar dinheiro para ela. Essa é a minha condição. Eu preciso receber esse pagamento online. Esse é o meu salário aqui, nessa loja. E o Acharya deu um conselho. Continue, ganhe dinheiro. Ganhe. Uma oportunidade como essa você não vai receber outra. Você não pode perder, então realize a condição dessa alma caída que está agindo como Acharya. Mas os tolos não querem entender isso. Desde que o mundo inteiro morra, não tem nada a dizer. Eles não vão aceitar o que eu estou falando de qualquer forma. Eu não estou falando nada que vem de mim. Eu estou repetindo o que Prabhupada disse. Nenhuma única palavra minha. Então essa é a condição. Prabhupada disse, eles vão adicionar fogo, gasolina no fogo que já está queimando da luxúria, do desejo, do karma. Eles não podem salvar você. Tente realizar esse ponto. E tente se libertar dessa influência, da influência deles. E tente tomar abrigo no verdadeiro Sadguru, que nunca vai manipular você, que vai guiar você apropriadamente, para que você aceite a verdade. Eles são trapaceiros. Se eles falam dessa maneira, eles não poderiam pegar dinheiro de você. Eles são forçados a aceitar a autista. Eles querem os restos, eles querem os $50 mil que você vai doar. Aí eles vão deixar então que as moças fiquem no mesmo templo e as almas caídas podem servir todos os outros. Esses são os ensinamentos dados pelo Guru Padapadma. Por acaso foi isso que meu Shiksha Guru Bhaktivinoda Bharati Maharaj deu? Esse é o ensinamento? Você está certo. Você acha mais confortável, né, aceitar aquele Acharya, porque ele vai passar óleo nas suas pernas. Muito bem. Vá e siga ele. Você não precisa vir até mim, não. Eu não vou te permitir que você entre aqui. Vá para lá. Dessa maneira. Hoje é o dia de aparecimento do meu Guru Padapadma, Shiksha Guru e Diksha Guru. No Chaitanya Charitamrita está confirmado que o Diksha Guru e Shiksha Guru são o mesmo, são um e o mesmo. Então por isso eles usam um número singular neste verso. Shri Krishnadas Kaviraj usa o verbo singular. Ele quis dizer que Shiksha Guru e Diksha Guru são o mesmo. Mas um ponto importante qual é? De quem você recebeu Sambandha Gyana? Ele deve ser honrado primeiro. Isso é definitivo. Caso contrário, o Diksha Guru e o Shiksha Guru são o mesmo. O ponto é, porém, aquele que te deu o conhecimento de Sambandha Gyana, ele deve ser honrado primeiro. Às vezes, alguém não recebeu nenhuma Sambandha Gyana do próprio Guru. Ele tomou Diksha, sim. Mas não desenvolveu Sambandha Gyana, a consciência da conexão com Krishna. E pode acontecer. Ou pode ser que não aconteça, as duas coisas acontecem. Isso vai depender da condição do coração daquele discípulo. Então, e dependendo também da consciência do Guru, se o Guru está caído, você teria que escolher um outro Guru, mas se o Guru está criticando todos os Vaishnavas, você deveria deixá-lo. Mas tenha certeza, pela ajuda do Shiksha Guru, você vai... O Vaishnava poderoso vai transferir poder em você. Você pode novamente se desenvolver como Parikshit Maharaj. Você consegue, você vai poder crescer, a sua vida não vai estar estragada
se você tiver cometido o erro de escolher um falso Vaishnava no início. Mas depende da condição do Vaishnava e do discípulo. Se Sambandha Gyan não se desenvolve, como no caso de Parikshit Maharaj, não tomou mantra de ninguém, eles só viram Bhagavad Gita. Então, a Swarupa eterna existe, ele pode realizá-la. Então, dessa maneira, Sambandha Janiya, através da realização da nossa conexão eterna com Krishna, Sambandha Jnana, você continua fazendo bhajana, quer que você queira fazer, ouvir o Harikatha também é bhajana, cantar o Harinama, Kirtana, fazer parikrama do Dhamma sagrado, todos esses sevas você pode fazer. Mas sem realizar Sambandha Jnana, se você continuar, você não pode receber um resultado esperado. A primeira, eu gostaria de lembrar vocês que Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj disse muito tempo atrás. Um dia uma senhora velha de idade que havia nascido e crescido no Jalandhar. E ela se casou com um homem de Jalandhar. Ela não precisou se mudar. Às vezes acontece, você nasceu num lugar, você perdeu seu pai e sua mãe, por exemplo, você estudou no mesmo lugar, tudo aconteceu ali. Ou em outro lugar, você foi estudar sobre aí você vai trabalhar em outra cidade, você se casa com alguém que está em outra cidade, aí você vai para lá. Depois de casar, você abandona o corpo em outra cidade. Essa é a realidade da vida. Não existe segurança. Pode nascer, perder seus pais, e você não receber afeto e amor dos adultos, você pode ser rejeitado. E aí você sente dor. E depois disso, a sua escola foi feita por ajuda de alguém em algum outro lugar. Depois disso, você foi trabalhar em outro lugar. Depois você casou com uma pessoa que mora em outro lugar ainda. Depois você vai deixar seu corpo em outra cidade. Essa é a condição. Essa é a realidade da sua vida. Mas não sinta dor. Isso faz parte. Se você puder realizar o que eu estou dizendo, de dia para a noite você vai sentir outra coisa. Eu te garanto. E se você continuar escutando e não realizar nada, eu não posso garantir mais. Porque você não está interessado em desenvolver a sua relação comigo, ou com Prabhupada, ou com Guru Baba. Eu não tenho nada a dizer. Se você desenvolve a sua relação comigo, com o Guru Padapada, ou com Prabhupada, entendendo que eu sou seu verdadeiro pai, se você entende isso, imediatamente eu posso libertar você. Sem nenhum atraso. No momento em que você se render, eu prometo que eu nunca vou trapacear você, como um pai. Se você se render 100%, sem nenhum tipo de duplicidade, eu posso garantir, eu posso salvar você. Então a influência de Maya não vai trabalhar, não vai afetar você. A influência de Maya não vai influenciar você. Será como uma magia. Tente seguir Sadguru. Não tente pular dentro do fogo no nome do Raganuga Bhajana, pular etapas. Eu sei que você sente dor. Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj dizia a mesma coisa que eu estou dizendo. Aí essa senhora de idade perguntou para Srila Maharaj, por que eu não estou realizando nada? Mas eu nasci no Jalandhar, eu cresci aqui no Jalandhar, estudei aqui no Jalandhar, eu casei aqui no Jalandhar, meu marido era daqui.
Eu arranjei o casamento do meu filho. E eu tenho netos, netas, tudo. Mas mesmo assim, eu nunca realizei nada. E por longo tempo eu vou ao mesmo tempo. Cedo de manhã, eu estou acostumado a ir às 4 da manhã, eu lavo a boca e vou ao templo para assistir o Arati, fazer parikrama, ouvir o Harikata, o Kirtan e voltar para casa. Eu estou acostumado, há muitos anos eu faço isso. Mas logo eu vou morrer, eu já passei dos 75, mas eu nunca realizei nada. Qual é a razão? O Gurudeva respondeu: você por acaso alguma vez parou para pensar na sua relação, na sua Istadeva da deidade de Bhagavan? Que você assiste o Arati aqui, mas você pensa na sua relação com a deidade que está sendo adorada? Não. Essa é a razão pela qual você não recebe nenhuma realização. Seu falso ego não esmorece, por isso que você pensa no seu neto, na sua neta. Você acha que a sua posição é de ser uma avó. Você pensa que isso está bem. Você quer chegar só até esse ponto. Então, ok. Você só chegou até aqui. Depende de você e da sua determinação. Se você falar, eu só vou só até aqui, eu não preciso de mais do que isso, então você fica parado nessa posição. Se você acredita no Guru Vaishnava e pula essa distância, então o Guru Vaishnava vai salvar você. Você vai descobrir que você vai estar nadando no oceano de Ananda. Eu prometo para você. Mas eu não posso prometer. Aqueles que ficam comigo o tempo todo me observam, mas eles não recebem Ananda. Por quê? Porque eles desenvolvem ofensas. Uma árvore está lá. Uma lâmpada está acesa. Brilhando. E a lâmpada está brilhando, embaixo daquela lâmpada está escura. A lâmpada dá luz para o que está ao redor, mas não dá luz ali naquele mesmo ponto. Então, assim é a iluminação. Então, que relação você desenvolveu com a deidade? Ou que relação você desenvolveu com o Shiksha Guru? Bhaktivedanta Bharati Maharaj, eu nunca vi uma personalidade igual a ele. De alguma maneira eu descobri que todos tinham inveja, ciúmes. Eu nunca falei abertamente assim sobre isso. Mas eu percebo que o coração de algumas pessoas não está livre. Mas eu nunca vi nenhum desse tipo de problema no coração dele. Somente ele. Somente ele. Eu deveria confessar. Se eu não confessasse isso, eu estaria em perigo. Somente ele. Meu Guru Maharaj, claro, dentre os meus Shiksha Gurus, eu tenho 2 ou 3 Shiksha Gurus. Ele está entre eles, mas particularmente ele. Ele quis me dar toda a inspiração. Escreva dessa maneira. Escreva. Muito bem. Você pode falar dessa maneira. Nas minhas assembleias ele dizia, agora o nosso Shambhava vai falar diante de vocês. Mas nenhum outro devoto queria que eu falasse, só ele. Eu sou um homem pobre, não tenho posição, então todo mundo queria me jogar fora. Nenhum acharya queria deixar eu falar. O Guru Maharaj falou, e ele falava também numa assembleia aberta. Mas os outros não queriam permitir que eu falasse. Claro, eles tinham razão, porque o que eu sei? Eu não sei nada. Era pela excelência de Bhaktivedanta Bharati Maharaj que ele queria que eu falasse. Porque ele me amava com todo o seu coração. Isso é um sinal da excelência dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada comigo, não tenho dinheiro, não tenho posição. Até hoje. Não existe nada em mim. Então, se você pode desenvolver relação com esse meu Shiksha Guru, definitivamente você vai receber vantagens. Eu não tenho partidos e times, eu não tenho amizade com ninguém. Nada. Alguém pode alegar coisas contra mim.
If they like to prove, they Se can eles fail. quiserem provar isso, eles falharão. I have no enmity with Eu não tenho anybody. inimizade com I ninguém. have no jealousy by Eu não watching tenho your improvement. inveja ao observar But o at seu one point, desenvolvimento, I mas like to see veja, your eu gostaria de absolute ver improvement. seu desenvolvimento Not false absoluto, não um desenvolvimento You can make falso. some trick in Você front pode of fazer public algum and get truque na that frente I do cannot público. tolerate. Isso eu não I like tolerarei. to bring you in Eu the vou trazer focus você of this public. no foco. That he is a cheater. Diante do público eu direi, tal pessoa é um I trapaceiro, never você é um wanted to trapaceiro. utilize Nunca his quis kripa utilizar a on me. misericórdia dele Never. para criar I vantagens never para mim. wanted to utilize Nunca quis the utilizar a kripa misericórdia of my Guru do meu Guru Maharaj Maharaj or, ou Nayanananda Baba or Satyagovinda de Maharaj Satyagovinda or Maharaj, Bhakti Bhakti Bala Tirtha Maharaj, Bhaktivinoda Bharati Maharaj, or Bon Baba de or Parvat Maharaj, Parvat Giri Maharaj, Giri Maharaj. Maharaj, de outros babajis que Maharaj Never. mencionou. Nunca, I never wanted to take, eu nunca still today. quis If you discover one day you tomar can bring it vantagem. in, Maharaj, you have done. Se você descobrir que eu falei alguma coisa para That's tirar why vantagem da people like misericórdia to que eles me attack deram, me me, mostre but cannot attack. a Okay. ponte. É por isso que as pessoas não podem me atacar. They cannot Eles prove. querem atacar, mas eles não I podem never provar wanted que eu to take tenha undue feito advantage. isso. Que tenha tomado vantagem da misericórdia que eu recebi. Those who wanted to Aqueles que blame him, querem culpá-lo, those who wanted to put some allegation aqueles que against podem him, alegar algo I contra don't ele, like to see their eu não face. quero ver o rosto deles. I learned it from Eu the aprendi great Sri O Ramanujacharya. grande Shri Ramanujacharya. I learned Eu aprendi from the great Acharya Sri grande Ramanujacharya. Acharya He told those who are Ramanuja. scandal Ele mongers, disse, aqueles que são, I mean, they like to bring some defend que in the name gostam of de defend in the name difamar of o Guru nome do Guru dos Vaishnava. Vaishnavas, Don't try to see não their tente face. olhar para o rosto deles. Don't try to see Não their tente face. olhar para o Don't rosto go deles, não there. vá lá. Those who criticize. Eles criticam os Vaishnavas. So I don't like to see. Eu não quero vê-los, nem quero vê-los. I remember one Eu me instant. I lembro like to bring it in your incidente que eu focus. gostaria que vocês focalizassem agora. One day, Um dia in Nilachal Khetra. em Nilachal Kshetra, One day in Nilachal Khetra. um dia em Nilachal Kshetra, During Ratha Yatra period, there durante a Ratha was Yatra, Harikatha. ao Harikatha. There was Harikatha. Harikatha going to start. O Harikatha vai começar. Bhakti Vallabh Tirtha Bhakti Goswami Bala sitting Bhattita Goswami here. Maharaj está sentado aqui, Bhakti Bhaktivinoda Bharati Maharaj sentado do lado dele, e todos os grandes panditas We are in the vieram. audience Nós hearing estávamos no Harikatha. na audiência ouvindo o Harikatha. Suddenly, De repente, after everything, depois que tudo going on, estava suddenly when continuando, Bhakti Vallabh Tirtha quando Goswami want Bhakti to Bala speak Bhattita Goswami something, Maharaj queria dizer algo, how we misunderstand Vaishnava? como nós That I'm going to entendemos mal os explain. Vaishnavas, esse era o Unnecessary. tópico, desnecessariamente. Bhakti Vallabh Tirtha Bhakti Goswami Bala Maharaj Bhattita Goswami Maharaj repeatedly speaking, repetidamente disse, Bharati Maharaj, Bharati Maharaj, por excuse favor, me me. perdoe. Bharati Maharaj, please Bharati Maharaj, excuse por favor, me me. perdoe. Bharati Maharaj, Bharati please, Maharaj, repeatedly. por favor, me perdoe. All audience, Repetidamente ele disse essa What frase. problem? Qual era o problema? Srila Bhakti Srila Vallabh Bhakti Tirtha Bala repeatedly Bhattita Goswami speaking. Maharaj repetidas vezes dizia essa frase. Bhakti Gyan Bharati Bhakti Maharaj, Gyan please Bharati excuse me. Maharaj, por favor, me Please perdoe. Por excuse favor, me perdoe. Why? Por quê? Later on we came to know Mais tarde nós ficamos sabendo that police committee took que decision to um throw him comitê out of his tentou colocá-lo secretaryship. para fora da sua posição de secretário. Bhakti Vallabh Tirtha Bhakti Goswami Bala Maharaj was Bhattita not Goswami Maharaj responsible não for foi that. responsável disso. Recently I heard Recentemente eu ouvi the Acharya appointed que o Acharya by apontado Srila por Srila Vana Vana Goswami Goswami Maharaj, 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 he is ele disappointed estava from his desapontado post de His sua thrown posição. from his Ele foi post. jogado fora da sua by the posição committee. por um comitê também. I don't know why. Eu I não have sei no por quê. information. Somebody Alguém yesterday ontem me veio me dizer, spoke to somebody, our Bengali center, no he nosso told. centro de Bengali, ele me He contou. is no more Ele Acharya. não é mais They throw Acharya, him ele foi out. jogado fora por um comitê. Whereas Purvija Madhav Goswami Maharaj Mas, por wrote in the exemplo, paper, nobody Japada can cut Madhav my Goswami Maharaj Siddhanta. escreveu isso no If they papel. like to Ninguém pode attack me, they cortar meu cannot do. Siddhanta. Se alguém Because quiser me I know atacar, eles não podem fazer. I know what is Porque eu the sei fact. quais são os fatos que está My escrito. Guru Maharaj also Meu Guru used to Maharaj love. também amava Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Bhaktivedanta Madhav Maharaj Goswami Maharaj escreveu:
before antes leaving de deixar body, o corpo, wrote in escreveu the deed, will, no seu testamento, that so long enquanto as Srila Bhaktivinoda Bhaktivinoda Bharati Maharaj Maharaj estiver live, vivo, he will ele act vai as ser the o secretary secretário of my principal da minha society. sociedade, da minha instituição. I Eu remember me lembro the great Acharya and desse grande Vaishnava, Acharya Vaishnava, Srila Shri Srila Sadananda Sadananda Swami. Swami. Always I Eu remember sempre me lembro dele what também. he O told. que ele disse? Sampradayik interest O interesse and da society Sampradaya e o interest, interesse da sociedade não é a mesma coisa. Sampradayik O interest interesse da and society. Sampradaya e You o are making interesse a da society. sociedade, You da are going to instituição. preserve your Você interest. quer preservar os interesses da sociedade, da instituição? If your society Se os interest not interesses da going to sua tally with the interest of the instituição whole não Sampradaya, combinar com o interesse da then you are a Sampradaya, falling então você é um Acharya, Acharya caído, falling sadhu. um sábio That committee caído. is fallen. Seu comitê será um comitê caído. I have bitter Eu tenho experiences. experiências I know amargas sobre in isso. our Eu conheço temple, isso how they no are making tempo, como que eles committees, fizeram in comitês. Sri Chaitanya, all Todos everywhere, os outros in templos, Mulmad, no templo they are raiz, joking. todos estão brincando. Joking. One kind of game, Eles fazem um very jogo, nice um game. jogo fantástico, Political. político, dentro da vida devocional. This is going Está on. acontecendo. So long as Então, the enquanto o interest interesse of your da sua society not going to instituição tally with the não interest se of the afinar ao Sampradaya, interesse da Sampradaya, if you cannot se você não puder coincide your conseguir o interest seu with the interesse com common o interest interesse as a comum whole set by Chaitanya estabelecido por Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, till then, então, até whole então, world can o mundo subscribe inteiro you pode as subscrever você Acharya, como um Acharya. but please Mas, por excuse me, I favor, eu cannot. não farei isso. Please Por excuse me, I favor, eu não cannot. farei isso. I have not taken any bribe Eu não from recebi nenhum suborno him dele so that I ou can glorify daquele him. que eu poderia glorificá-lo. I have Não never recebi taken any one single prize nenhum from tostão him de Bhaktivinoda or Bharati Maharaj ou de Bhakti Bala or Bhatirtha from my Goswami Guru Maharaj, do meu Guru Maharaj, e é por isso que eu os glorifico. Somehow no Não, money, mesmo sem dinheiro, without ticket, I am sem traveling in train. bilhete, eu I speak viajo to no TT, I trem have e no falo money. para o cobrador, eu não tenho um I'm tostão, Niskin, I have no money. eu não tenho nada material. Whereas I could collect Eu billions poderia of money. coletar montanhas de dinheiro, That milhões, But I never. mas eu nunca fiz isso. No money, I'm going without traveling, without any Estou train ticket. In the viajando sem common nenhum dabba. bilhete de I trem. openly speak so that Eu falo people can abertamente ignore para que as pessoas me ignorem. I was from a low Eu status. estava num status caído, Okay, no problem. não há problema. I feel happy if they go away Eu fico from. feliz que as pessoas vão Go embora. there. Vá lá. You can get Você vai nice receber prasadam, prachada boa, honor, honras, glamour. glamour. There, what you can O que get você vai with receber de I mim? have no Nada, eu não temper, tenho nothing. tempo, não tenho nada. He is the Ele é o only único who wanted to give me que me dá inspiration. inspirações. Right this way. Escreva dessa Very maneira, good. muito bem. Very good. In Muito front bem, of diante Giriraj de Maharaj. Giriraj Maharaj. He is sitting. Estava One sentado new ashram num ashram novo, was tinha built by sido some construído. disciple of Srila Um Bhakti discípulo de Srila Bhakti Maharaj. Bala Bhatirtha Goswami Maharaj. I went on Eu writing on fui e protest on escrevi a everything minha nota de to protesto become lá. enemy of the whole E world. com essa nota eu me tornei Whereas inimigo do mundo they inteiro. are enjoying Enquanto great eles eram Vaishnava, Paramahansa, vistos como Goswami. Paramahamsas e Goswamis. They are getting the title Receberam o Goswami. título de Goswami. Ha, ha, ha. Oh, so Que nice. maravilha. Very happy Aí eu fico feliz. getting. Because Eles ficavam they are felizes not por quê? speaking Porque eles não falavam nada contra They as are giving instituições que indulgence to criavam their problemas. disciple to jump Eles into deixavam que os discípulos pulassem dentro fire. da luxúria do They are fogo. going to indulge in all illicit Eles activities. aprovavam That's why atividades they get ilícitas e por isso eram aplaudidos como grandes acharyas. They are Goswami. Chamados de Goswamis. They are Goswami. They are getting Receberam o title título de Goswami. Goswami. I'm laughing. Eu dou risada. Ha, I'm ha, laughing. ha. In the lonely Sozinho room. no Sometimes quarto. do Harinam, I remember. Cantando Harinam, eu dou risada, Like feito mad. um louco. How? What is the Qual plan é o of plano de Kali? Kali Maharaj? What is the plan of Kali? So Que nice. beleza. Let them Deixa do que it. eles vão em frente então. If you like to learn Se você quiser something what aprender is algo called sobre o que é Anugatya, chamado de you Anugatya, must você tem que follow seguir him. Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Seguir a ele. They are going to put some Eles vão allegation. acusá-lo They have some bitter relations with Bhakti que ele tinha uma relação amarga com Bhakti Bala Bhatirtha Goswami Maharaj. De jeito nenhum. something can Claro, happen. entre irmãos Well, espirituais alguma coisinha às vezes pode But that acontecer, cannot go mas up isso to the não level sobe no of nível bhajan level. que afeta o They bhajan. cannot develop anything. Não, eles não desenvolvem. Slightly Às vezes um can be pouquinho de there. desentendimento é normal. But I have Mas never eu seen nunca he is vi going to hate ele Bhakti detestando Bhakti Bala Oh, I have Bhatirtha never Goswami, ou seen Bhakti Bala Bhakti Bhatirtha hate Goswami him. Maharaj detestando ele. Never Nunca se criticized him. criticaram.
Eu ficava impressionado por que Tirtha Goswami Maharaj está pedindo perdão para ele tantas vezes. Repetidamente ele pronunciou, se for possível que Bhaktivedanta Bharati Maharaj me perdoe. Se for possível que Bhaktivedanta Bharati Maharaj me perdoe. Mais tarde eu fiquei sabendo, esse comitê, esse foi o caso, foi o motivo. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, depois de deixar o corpo, antes de deixar o corpo, disse, enquanto Bhaktivedanta Bharati Maharaj estiver vivo, ele vai ser o secretário-geral dos meus templos. Ele é a personalidade perfeita para ser secretário-geral. O Guru Maharaj costumava dizer em toda a sociedade Vaishnava, uma personalidade como a dele é raríssima. Tinha uma capacidade discriminativa especial, tinha um intelecto finíssimo, ele sabia o que ia acontecer. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, qualquer tipo de política que alguém queira fazer, que quando queriam fazer política dentro do âmbito devocional comigo, eu perguntava para ele. Então, mais tarde, todos eles vieram e falavam, Maharaj, você não pode encontrá-lo mais. Eu ia encontrá-lo e os sevakas não deixavam eu entrar. Antes eu sempre entrava. De repente, quando eles ficaram mais velhos, os sevakas tomaram o poder e não deixavam. Você só pode ficar 5 minutos. Que tolos. Onde eles foram parar? Onde eles foram parar, esses sevakas que proibiam minha entrada como Kamphara? Se dissolveram lá. O sevaka é aquele que está de pé, com o peito aberto. Atirem em mim se precisar. Isso é um sevaka. Mas eles todos saíram voando. Eles queriam preencher suas missões secretas. E agora eles saíram voando e tomaram abrigo em qualquer lugar. Onde eles estão? Onde está o amor pelo Bhaktivedanta Bharati Maharaj? Todos eles se foram. Eles quiseram preencher seus próprios desejos. Aqueles que serviram meu Guru Maharaj também quiseram a mesma coisa. Reputação. Roubar a reputação do Guru Pada Padma. Mas ele nunca quis dar reputação falsa para ninguém. Eu nunca quis usar o Guru Pada Padma, sua reputação. Alguém disse uma vez, por que muito abertamente você não usa a foto do seu Guru Pada Padma? Eu falei, se eu usar, as pessoas vão poder alegar que eu estou querendo fazer propaganda para mim. Mas abertamente meu Guru Pada Padma disse, se você glorificar Prabhupada, tudo está, eu também vou me sentir glorificado. Eu glorifico o Guru Maharaj, mas eu não uso o nome dele em todos os lugares. Senão eles poderiam me acusar de estar fazendo propaganda com o nome do Guru. Então, vocês não podem ver que eu tenho usado a reputação do meu Guru Maharaj. Tudo eu dei para eles. Para aqueles que quiseram ficar com as instituições, etc. Eu saí com um pedaço de pano rasgado. Agora meu Guru Pada Padma me ajudou a falar Harikatha. Prabhupada me ajudou. Não é minha posição essa. Não é minha posição. Eu sou o servo principal, eu estou me aprendido a falar Harikatha. Eu estou grato a todos vocês que vocês me permitem sentar no Vyasasana. Eu penso que eu não tenho qualificação. Qualquer tipo de acharan que eu tenho, você deve pensar de novo, se eu tiver um bom comportamento. Eu estou tentando seguir o meu Guru Maharaj, pelo menos de alguma maneira. Por seguir o comportamento perfeito e puro dele. Até o Guru do meu Shiksha Guru, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva, estava muito feliz ao observar o seu comportamento perfeito. O comportamento perfeito de Bhaktivedanta Bharati Maharaj, Param Gurudeva, ficava muito feliz. Ele não se deixava comprometer. Se uma vez você compromete a sua pureza, o seu acharan, você perde tudo, todo. Nada virá de positivo para ajudar ao seu desenvolvimento mental, físico, espiritual, tudo. Se você está ganhando dinheiro, também é o dinheiro de Guru, de Bhagavan. Então o seu dinheiro não é ruim, se o dinheiro é do Guru do Senhor Supremo. Então todas as suas ações devem ser motivadas. Motivadas pelo quê?
pela devoção with the relation by Bhagavan, Guru, Vaishnava. de Bhagavan, do Guru dos Vaishnavas. Então, he used to enjoy the full kripa of ele Guru Padma. costumava receber a misericórdia plena do seu Guru Padma, do Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Paramgurudeva. Ele se sentia orgulhoso. Como o Vaishnava sentia orgulho? Paramgurudeva sentia orgulho de dizer Narottama Brahmachari. Gurudeva era o Brahmachari ideal. Ele é o Brahmachari ideal. Ninguém poderia apontar algum defeito, dizer algo contra o seu caráter, contra o seu comportamento. E mesmo em sonho. Esse é o ponto mais importante. Eu queria focalizar no seu caráter, no seu comportamento. Eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi. Nunca vi nada, nenhum erro nele. Na Sri Chaitanya Gaudiya Math, eu costumava dar Harikata como se eu fosse um ladrão. Sabe o que é um ladrão? Porque eles podiam me atacar. Então, os devotos vinham, alguns devotos num quartinho, aí lá eu fechava a porta e dava Harikata. Eu falava, não, eles vão vir aqui brigar comigo. Não, não, fale aqui, a gente quer te ouvir. E Bharati Maharaj sabia disso. Um dia, Bharati Maharaj costumava estava para falar às 10 da noite de manhã. Às 10 da manhã. E eu também estava dando Harikata. Desde as 8h30. Eu falava Harikata naquela época horas e horas. Eu sou um homem muito barato, eu posso falar sem parar. Quem que vai achar ruim? Nenhum problema. Aqueles que são muito importantes falam 15 minutos, 20 minutos. Eu não tenho valor, então eu falo horas. As pessoas me faziam perguntas e eu respondia o tempo todo. Quando eu ouvi Bharati Maharaj podia falar às 10 da manhã, às 9h30, eu parei e falei, vão lá. Não, 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 Maharaj, a gente quer ouvir você. Eu falei, não, senhor. Vocês vão ouvir primeiro ele, depois vocês voltam a vir ouvir aqui. Eu forçava eles a ir lá. Era mais importante ouvir o Harikata dele. Se eu tivesse algum tipo de inveja, como é que eu poderia falar dessa maneira? Eu costumava mandar as pessoas que queriam me escutar a ouvir ele. As pessoas que queriam tomar diksha de mim, eu dizia, você pode ir até Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj. Você pode ir até Sagar Maharaj, Shanta Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Bharati Maharaj, mas nunca de mim. Escute-os falar. Vá até Vamana Goswami Maharaj, ele dá um Harikata maravilhoso. Acho que ouvir você, não. Primeiro ouço o Harikata deles. Srila Ramanujacharya também falou. A mesma coisa Vana Goswami Maharaj disse. O que Ramanujacharya também dizia. Naturalmente, ele foi apontado como Acharya das 4 Sampradayas. Nós somos orgulhosos de Bhakti, de Srila Vana Goswami Maharaj. Ramanujacharya used to say the same thing, Vana Goswami Maharaj. Somente um Vaishnava pode glorificar outro Vaishnava. Somente um Vaishnava verdadeiro pode glorificar outro Vaishnava. Assim chamado Acharya, que tem pratista material, posição, dinheiro, ele não pode glorificar outro Vaishnava. Ele poderia falar somente se ele memorizar algo, mas do coração dele ele não consegue falar. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, somente um Vaishnava puro pode falar, pode glorificar outro Vaishnava. Quem não é um Vaishnava, que somente tenha desenvolvido, tenha acumulado a pratista de um Vaishnava, então ele não pode. Se você me escutar ou escutar um Harikata de uma fonte genuína e ouvir o Harikata de um falso Vaishnava, ou se compare, sente-se e ouça o que eles estão dizendo. Se você for o tolo número 1, aí você não vai entender. Se você está acostumado a ouvir incontáveis Harikatas, Harikatas especiais, poderosos, imediatamente quando você ouve o Vandana de alguém falar, isso é um tolo. Você tem experiência.
O Harikata de verdade, poderosíssimo, cria uma reação dentro do seu coração. Nós já vimos no Ratha Yatra, no tempo da Ratha Yatra, ou no Avirbhava Tirubhava de Prabhupada no Gora Purnima, o dia inteiro. O quarto dele ficava aberto. Milhares, centenas de pessoas vinham. Maharaj, com toda a paciência, dava Harikata, Gurudeva. Ele costumava dar Harikata sem parar. Eu poderia mencionar alguns pontos para que vocês entendessem como era o seu super intelecto. Ele era um perfeito Guru Sevaka. Os tolos não conseguem fazer Guru Seva. Então, tanta paciência, tanto amor do Guru pelos Vaishnavas, por todos, e por conta da humildade. Ele era de uma família de brahmanas elevadíssimos, de alta classe. Eu sou de uma classe baixa, ele era de uma classe elevadíssima, um grande brahmana, de uma família de brahmanas elevados. E ele estava habituado a manter regras e regulações, todas, pela maneira como tomar a prashada, como manter a pureza. Só porque ele tomava prashada, alguém chamava ele um materialista, pronunciava o nome dele. Imediatamente ele parava de tomar a prashada. A prashada estava contaminada, ele considerava que alguém o tocou através do som. Você também deve agir com cuidado. Se, por exemplo, de noite, às 2, 1 da manhã, com a lua estiver apagada, com a lua minguante, se alguém fizer chamar você, não responda. Isso é uma magia negra. Eles são acostumados, eles fazem isso toda hora. Eles não fazem bhajan. Se eles fizessem bhajan, eles podiam alcançar a perfeição. Mas não, o que eu posso dizer? Muitos acharyas, muitos, que eu quero dizer, não tantos assim, alguns acharyas de sociedades internacionais, eles costumavam dizer, vai até o Shambhava. Abertamente ele dizia, vai até o Shambhava. Mas aí eu comecei a falar a verdade absoluta e ninguém quer suportar. Eu nunca quis criticar ninguém. Eu quero dizer os fatos para salvar o público, as pessoas comuns e inocentes. Então ele costumava dizer, eu não sou muito educado, não tenho educação e qualificação, eu não sou um grande pandita. As pessoas pensam que eu seja um grande pandita e que eu tenha lido muitos livros e documentos, mas acredite, eu aprendi tudo do meu Guru Seva, do Vaishnava Seva. Ele disse, eu aprendi tudo do Guru dos Vaishnavas. Eu costumava fazer Seva do Guru dos Vaishnavas, eles falavam de alguma coisa, aí eu me lembrava, essa é a minha memória, essa é a minha coleção. Tem uma coleção raríssima, os livros que me foram roubados. Uma coleção raríssima. Agora eu posso tentar refazer essa coleção, mas eu tenho que gastar dinheiro, milhares de rúpias, milhares, para comprar livros raros, iguais àqueles que me deram. Me cobraram um volume, 14.000 rúpias. E de novo, eu falei para aquele homem lá de Chagda para comprar esse livro. Qual é o livro? O Gopal Champu. Gopal Champu. É um set de Jiva Goswami Pada. Eles não deram nenhum tostão de desconto, porque o livro é raríssimo. Era o último que tinha em venda. Eu falei, compra então. Coleções raríssimas. Eu não sei se eu conseguiria refazer a coleção rara que eu ganhei. Noite e dia eu tento. Mas eu estou arrancando meus cabelos. Porque eu não tenho tempo. Eu tento criar tempo para quando dar Harikata, quando dar outros Harikatas. Por exemplo, ontem no mercado eu saí correndo. Correr. Porque eu queria fazer. A gente tem que ter um espaço um dia para poder fazer esses festivais, como o festival de
As pessoas só querem cozinhar e dormir hoje em dia. Eu não poderia convidar vocês para um festival nessa ocasião do centenário de Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Eu gostaria muito, mas eu não tenho aonde nem como. Eu ficaria feliz. Mas eles não fazem, se eles fizessem, eles não fariam com todo o coração. Isso não seria perfeito. Eu perguntei ontem. Ok. Aí eu falei, então não. Se é assim, não. Quem vai fazer? Eu tenho que chamar um cozinheiro, teria que chamar um cozinheiro de fora para chamar as pessoas. Eu também não tenho tempo, eu tenho tantas ocupações, tanto seva. Festival não é só comer e dormir. O festival é o Harikatha. Eu peço perdão. Esse é o centenário dele. Deveria estar dançando, estou tentando dançar. 100 anos do aparecimento de Bhaktivedanta Bharati Maharaj, mas o que fazer? Se você quiser ouvi-lo, seu Harikatha, ler seus escritos. Eu encontrei coisas estranhas nos seus escritos. Eu sou forçado a falar. Eu acho que alguém manipulou os textos. Porque vivo ele me disse outras coisas sobre determinados falsos Vaishnavas. Como é possível que ele tenha escrito dessa ou daquela maneira? Eles manipularam esse conhecimento para que o que ele escrevesse fosse aceito por todos. Eles mudaram alguma coisa. Eu sei. Por isso que não há problema nisso. Se alguém criticar meu Guru Padma, dizer até palavrões, como eu poderia glorificar tal pessoa? Não seria possível. Eles fizeram algum tipo de manipulação. Eles que quiseram ser assim como um conselho. Eles podem vir e tocar Shalagrama. Eu tenho certeza que eles manipularam o texto. Você manipulou? Bharati Maharaj falou assim, exatamente assim? Ou você manipulou algo? Porque eu conheci ele pessoalmente, eu sei o que ele dizia. O Guru Padma costumava dizer, depois que eu me fui desse mundo material, por algum Siddhanta, por algum problema, você pode discutir com Bhaktivedanta Bharati Maharaj. O Guru Padma disse, qualquer problema na sociedade, qualquer coisa, o problema da Sampradaya. Então eu costumava dizer, a minha coleção é do meu Guru Seva, do meu Vaishnava Seva. Do meu Vaishnava Seva, do meu Guru Seva, eu coletei todos o conhecimento do Shastra. Ele disse, eu não tinha tempo de ler todos os livros, porque ele mandava construir esse prédio, construir aquele prédio, vá para cá, vá para lá. Você pode imaginar? Prabhupada tinha 64 templos. E ele tinha, para o Gurudeva tinha 28 templos, acho. Como é possível? Como é possível? Agora, no presente, se eu fizer um templo, quem que vai fazer seva no templo? Você? Ninguém vai fazer seva lá. Eu poderia construir um templo. Eu poderia fazer 16 ou 18 templos pela Índia. Até em Vrindavan. Um sadhu da Nimbarka Sampradaya, ele quis que eu fizesse, mas por que eu faria isso? Porque depois você fica preso. Eu não posso sair da linha ali, eu não poderia parar de prestar atenção, porque se houver um seva errado, eu que vou ter que pagar por isso. Nandagram, em vários lugares me ofereceram vários tempos. Eu quis ajudar outros devotos para receber, coletar dinheiro de fora para fazer o Pavana Sarovar Mandir. 14 lakhs eu pedi para que alguém fizesse essa doação. Era um templo muito antigo. Por favor, ajude essas pessoas. Ele deu 40 lakhs. Então, 65 lakhs. Eu tive um encontro com o Panchayat dessa localidade. Depois eu fui dispensado, me jogaram fora. Eles não acharam necessário que eu fosse dar Harikatha lá.
Se o Shambhava fosse lá, ele iria controlar as pessoas. Eu deixo que eles façam 1000 templos por Patrista. Mas eu amo a deidade. Até hoje, eu tenho minha esperança. Se eu pudesse servir uma deidade antiga, mas quando eu acordo de manhã, eu imediatamente tomo banho cedo para fazer o bhajana e corro para cá, para lá, para dar Harikatha. Quanto tempo eu poderia dar para uma deidade de fato? Esse é o problema. Eu gostaria de servir uma deidade, mas eu não tenho tempo, porque o Senhor Supremo me deu outros serviços. Então, dessa maneira, humildade, eu costumava falar, minha propriedade é o Guru Vaishnava Seva. De lá eu coletei centenas de filosofia, de ensinamentos, e essas histórias são meu tesouro. Ele era um grande, Bhaktivinoda Bharata Maharaj era um grande engenheiro, pessoalmente. Ele não estudou, ele não tinha um certificado oficial do governo de engenheiro, mas ele era mais do que um engenheiro, como fazer templos nesses lugares. Como era possível? Se for até o templo de Calcutá, ele desenhou aquele templo. Srila Santa Goswami Maharaj queria convidá-lo. Ele disse, ó Prabhu, você vai ter que construir um templo para mim, planejar. E Gurudeva respondeu, Maharaj, esse lugar é muito pequeno. É por isso que eu chamei você, respondeu. Santa Goswami, mas você é o especialista. Faça um templo aqui. E ao mesmo tempo os devotos vão ter que ficar aqui perto, mas ele pensou, mas é muito pequeno, mas você vai ter que desenhá-lo. Você vai ter que desenhar esse templo. Ok, Gurudeva respondeu, vou tentar. E desenhou o templo. Quando Bhaktivedanta Goswami Maharaj recebeu um pedaço de terra pequenininho em Dehradun. Eu fui com ele, o Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj, que eles eram minha propriedade, a associação deles era minha propriedade. Eu me lembro, tenho memórias doces dos dois. Em Dehradun, o preço da terra era tão caro, porque lá é tudo montanha. Tudo custa milhões e milhões de rúpias. Alguém deu um pedacinho de terra em doação. Esse pedacinho de terra, onde que os devotos vão poder ficar, onde que vai ser servida a prachada, onde que o acharya vai dormir? Como é possível? Onde vai ter a escada que os devotos possam entrar? Bharata Maharaj disse, Gurudeva, eu posso tentar pela sua misericórdia. Se você for lá, você enlouqueceria. Como é possível? Ele fez a escada de um jeito que chegasse até o lugar do Arati. O templo foi colocado no segundo andar. No primeiro andar tem Nata Mandir, e o quarto dos acharyas dos devotos era ali embaixo. Aí o banheiro era lá, a latrina, tudo perfeito. A cozinha ele conseguiu construir. Tinha um templo em cima também. Eu fui lá e fiquei surpreso pela misericórdia de Bhakti Balatirtha Goswami Maharaj. Ele falava, venha comigo lá. Venha ficar comigo lá. Ele ia pregar lá e eu falei, ok, eu fui com ele. Mas prachada para mim é um problema. Bhaktivinoda Bharata Maharaj, naquela época, tinha serviço para fazer, mas como que eles podiam dar a prachada deles para mim? Eu sou um homem tão caído. Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj, você pode comer a minha prachada, que eu cozinho para mim. Ele podia dizer, mas eu não podia pedir essa prachada dele pelos discípulos dele, eles ficariam bravos comigo. Então, de qualquer maneira, essa era a grandeza deles. Então, Shanta Goswami Maharaj ficou impressionado ao ver a planta. Se você for procure um dia Goswami Maharaj no templo de Goswami Maharaj e Shanta Goswami Maharaj no templo de Shanta Goswami Maharaj, vá ver. Se você for para Puri, vá ver esses templos. Bhaktivinoda Bharata Maharaj Gurudeva que construiu. Você vai falar, meu Deus, como é possível nesse terreno tão pequeno? Como que ele fez o templo, o Nata Mandir, onde os devotos ficam, onde é servida a prachada, tudo ele conseguia encaixar. Ele tinha um cérebro super. O Guru Maharaj também discutiu com ele, Bharata Maharaj, essa é a condição, o que fazer? Maharaj, faça assim, assim você resolve o problema. Meu Guru Maharaj ficava impressionado. Meu Guru Maharaj falava, Maharaj, pela primeira vez na minha vida,
quis arranjar um festival, como se chama lá? Kalna. O Guru Maharaj recebeu um templo lá, do rei do Bardhaman. Então, você vai ter que cuidar desse templo lá, Maharaj, não se preocupe. O Gurudeva respondeu, eu estou com você. Eu faço serviço. Aquela que se olhasse para ele, você dizia, ele com certeza é o filho de Bhaktivedanta Madhava Swami. Muitas pessoas falam, ele é o filho de Param Gurudeva de Bhaktivedanta Madhava Swami. Não. Nós somos igual a ele. Ele era alto, bração, um peito amplo. Cozinhava, ele cozinhava. Guru Maharaj deu responsabilidade, ele fazia bhajana no quarto, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bharati Maharaj, às 8 da noite, ou às 8 da manhã, não me lembro, não entendi, perdão. Maharaj, você convidou muitas pessoas, 8 da manhã, mas ninguém está cozinhando nada. Onde essas pessoas todas vão comer o quê? Não tem arroz, não tem dal? E Param Gurudeva falou, peraí, Param Gurudeva não, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse, tudo será resolvido. E ele fazia Harinama. Se você estiver cuidando de um festival, você vai ficar louco. Cadê? Onde que vai arranjar leite? Onde que a gente vai arranjar arroz? Quem que vai cozinhar? Quando eu posso começar a cozinhar? Você está convidando muitas pessoas. Todo o problema será resolvido. Bharati Maharaj, o que dirá? Ele colocou uma panela bem grande. Centenas de pessoas estavam vindo, ele colocou a panela lá. Depois ele falou, tá bom, vou colocar água pelo menos para ferver. Porque pelo menos a água vai começar a ferver, vai ajudar a gente a cozinhar alguma coisa, se alguma coisa aparecer aqui. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj tudo verá. E às 8h30 começou a chegar uma fila de formigas, parecia. As pessoas traziam arroz, batata, tudo de repente chegou. Chegou tanta coisa que não dava para terminar aquela comida toda, aquela prachada toda, tanto leite, tanta dal. O Guru Maharaj estava dizendo, todo o problema será resolvido. Imediatamente eles sentaram para cortar o sábio de Bharati Maharaj, como Bhimasena cozinhou com aqueles braços enormes. Ele tinha o tríceps aqui, cozinhando. Bharati Maharaj disse, eu nunca vi, eu fui para muitos festivais, o Gurudeva dizia, eu nunca vi nada acontecer assim. Um festival começou o Guru Maharaj, que era tão Miskinchana, ele era um Miskinchana número 1, sem dinheiro nenhum, e o festival aconteceu. Então, não é com o poder do seu dinheiro, com o poder da quantidade de discípulos que te seguirem, que você faz alguma coisa. Bhaktivinoda Bharati Maharaj disse, eu fui para muitos festivais. Mas o festival como esse é raríssimo. Todos eles estavam cozinhando. Bharati Maharaj disse, esse festival, ou a maioria dos seus irmãos espirituais gostava muito dele, porque ele era Miskinchana. Bharati Maharaj disse, esse tipo de Jayadvani, na época da Prashada, nós nunca ouvimos em toda a nossa vida. Mahaprashada Govinde, Nama Brahmani Vaishnave, Swapapunya Ratam Rajam Vishvasho, Sharira Vidya Jadindriya Dharkam, Jivipale Vishaya Sagore, Krishna Varadayamai, Kurivare Jivajaya, Saprasad Annadila Dilava. Esse Jayadvani durou muito tempo. Por meia hora, ninguém comeu prachada, todo mundo ficou sentado, mas eu nunca vi nada igual. Parece uma história. Quem deu para ele essa inspiração? O Guru Maharaj. Aquele homem que parecia tão velhinho, sem dinheiro, sem poder nenhum. E eu sigo isso. Eu acredito em 100% que não é o seu dinheiro, não é o seu poder. Eu não posso comprar você, eu só posso comprar você por amor. Se tiver amor puro por você, se eu amar, fizer o seu benefício, hoje ou amanhã eu vou comprar você. O que significa isso? Eu vou poder cuidar de você, amar você. Gurudeva não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada. Bharati Maharaj também, incontáveis vezes, eu me lembro do poder dele, de incontáveis ocasiões. Tinha uma presença de mente
Porque ele tinha uma rendição. Externamente ele se sentava, mas a renúncia dele estava dentro dele. Nunca vi ele ficar bravo. Nunca. Por conta de algum incidente que aconteceu no Chaitanya Gautiya Mahaprabhu, Bharati Maharaj foi até o banheiro. Alguém de propósito trancou seu quarto. Ele não podia entrar de volta no quarto. Para Gurudeva ficou lá com a roupa molhada, com uma toalha molhada, sem... Gurudeva ficou lá, sem prachada, sem roupa. Ele não gritou, hey, quem roubou minha chave? Alguém, por inimizade, trancou o quarto dele, para que ele não pudesse abrir o quarto e se vestir. Ele estava tomando banho. Quando ele voltou, o quarto dele estava... Ele ficou sentado ali. Ele não falou nada, não reclamou com ninguém, até de tarde. Sem prachada, sem nada. Se ele fosse uma personalidade ruim, ele poderia gritar e ir para até a polícia. Mas nunca ele fez isso. Tente aprender paciência. Paciência pode ajudar você a alcançar Krishna Prema. Por conta do seva, por qualquer problema, não se sinta incomodado. Pense, o Senhor Supremo mandou esse obstáculo. Todos os grandes festivais, todos os grandes festivais, todos os grandes arranjos de fazer um templo. Srila Bhaktivedanta Maharaj, o Guru Pada Padma, acreditava nele. Davam responsabilidade para Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Incontáveis incidentes, se eu me lembro, mas o tempo está acabando. Uma vez Bhaktivedanta Maharaj disse, Prabhu, você pode dar o dinheiro que está com você, que alguém mandou para esse serviço, eu posso usar. Ele disse, Maharaj, ele deu esse dinheiro para este seva. Gurudeva falou, eu sei, você é muito honesto. Esse seva, eu vou devolver. Qualquer dinheiro que esse homem tenha dado, que foi mantido por você, eu vou devolver depois de algum tempo. Não se preocupe. E diferentes funções e programas que foram arranjados, grandes programas como o Festival de Kumbh Mela. Ele que arranjava tudo. Nenhuma perturbação, ele não reclamava de nada. Como Vamana Maharaj, eles se sentavam no mesmo lugar para dar Harikatha. Vamana Maharaj gostava muito de Gurudeva. Ele nunca expressava impaciência. Kumbh Mela, você já entendeu? Centenas de milhares de pessoas lá, milhões de pessoas lá. Não tem nenhum lugar nem para sentar. O que você pode comer, o que você pode beber? Está super cheio de gente. Qualquer tipo de arranjo não é suficiente. Pessoas ilimitadas. Os arranjos podem ser feitos por 2.000 pessoas, mas é ilimitado. Agora, hoje, podia ter 12.000 pessoas e amanhã o dobro, o triplo. Ele fazia arranjos perfeitos para tudo. Então, uma vez, Srila Yayavara Goswami Maharaj, sem escrever nenhuma carta, quis... Ele não avisou que ele estava vindo. Ele quis ir lá. E todo mundo ficou bravo. Como o Sevakas falaram? Onde que ele vai dormir? Agora que ele avisa? Onde que ele vai? Onde que a gente vai acomodar ele? Onde que ele vai poder ficar? Agora que ele veio. Bharati Maharaj ouviu e disse, por que vocês estão bravos? Um Vaishnava, o grande Vaishnava quer vir. Nós temos muita sorte. Se um Vaishnava vem até a minha casa para servi-lo, se eu der algo para ele, é com o meu coração, com a emoção que eu estou fazendo seva. Ontem eu chamei eles, eu quis dar um pouco de iogurte para eles. Não, mas eu posso tossir. Eles estavam fazendo seva ontem de noite, cortaram o mato o dia inteiro. Tente entender. Ele e o Purna limparam tudo, senão como que eu ia fazer?
After that, took esse some espaço prasad. novo. After Então that, eles when tomaram I alguma came back prachada. to buy Quando eu all items, I voltei first of all bring para them. comprar todos os There was curd. itens, I get tinha them. iogurte. In a dona, there was a tree, Kadamba E tinha Bhiksha. uma árvore Put. de kadamba. With this mood, Madhu Com Goswami used esse to humor, serve. Madhu Goswami Maharaj With this mood, costumava Bharati Maharaj used to serve. servir. With this mood, I like Bharati to serve. Maharaj costumava servir. Eu também quero servir da I am mesma not maneira. thinking that Não what is estou his pensando designation. I am not thinking. qual é a sua Even designação. those who are high powerful men, many Mesmo powerful aqueles men, que I são muito reject them. poderosos, eu os Even rejeito. no money, no position, I love them. Sem Because dinheiro, in sem my posição. IQ, I grow. Porque esse é o meu olhar. So, Bharati Maharaj asking, why you become angry? Why you have started inteligência. agitation? We are lucky Por que, one que Vaishnava vocês ficaram coming. agitadas? Um Vaishnava está Let us vindo become aqui, happy. Gurudeva disse. No, Vamos ficar where he can felizes. stay Não, now, onde que ele everything. vai ficar? Não I tem can espaço give my aqui. place to him. Gurudeva respondeu, eu You vou dar have a given minha now cama one para ele. corner Vocês me deram um where I cantinho can, ali, night time, I can onde give, eu posso I can dormir. sit Eu dou o outside. meu, eu durmo lá fora. This is the mood. No Esse era jealousy, nothing. O sentimento dele Brahman não and era Vaishnava, this invejoso word nunca. is Brahmana e appropriately Vaishnava applicable for him. são todas as duas palavras apropriadamente How much aplicadas para love, ele. how much affection Quanto I amor, have quanto received. afeto eu He recebi. used to watch me, Ele my mood. costumava observar meu Suppose comportamento, we go meus sentimentos. for some preaching in some Uma vez place. a gente ia às vezes Bharati pregar em Maharaj alguns surely know lugares, Baba Bharati not Maharaj, to eat. They arrange eles festivals. arranjavam Manipuri, festivais, e halwa, faziam everything. puris, halava, tudo. Everything they're distributing. Eles distribuíam I'm todo sitting tipo with de Bharati preparação e eu sentava com Bharati Bharati Maharaj. Bharati Bharati knowing Maharaj, Baba ele cannot sabia, divide. ele não vai aceitar. They are Baba taking não vai aceitar prasada, essa they don't like prachada. to take. Você não vai I'm tomar not essa feeling prachada? Eu falei, eu não estou com Bharati fome, was testing respondia. me. Ele estava me No, testando. 100% Baba can. Ele sabia que eu não ia comer He aquilo. used to love me Ele me in true amava sense. com He used to todo guide o seu me in true coração, sense. verdadeiramente. Ele me I am guiava ever grateful verdadeiramente. to that Eu great estou sempre Vaishnava. grato a esse grande Vaishnava. Great Vaishnava. Grande Vaishnava. He was the property, he was the Ele treasure era of o whole tesouro Gaudiya de toda a Gaudiya Sampradaya. He was really a Ele era treasure verdadeiramente um tesouro for whole Gaudiya Vaishnava. para toda a Gaudiya By Vaishnava chance we Sampradaya. lost him. E por acaso Okay, nós o anyway, perdemos. So I wanted to speak so many Eu things. I queria could falar not muito speak. sobre ele, mas eu não Even it pude. is impossible for me to touch Para the mim é impossível glorification glorificar of this great um grande Mahatma Vaishnava, Sadhu. esse grande Somehow, Mahatma Sadhu. with broken language, De alguma I have maneira, spoken com as minhas palavras something quebradas, today. eu falei alguma I have coisa. to pause here, so many Eu vou ter que parar sevas, por aqui excuse porque me. eu tenho muito serviço. Peço desculpas. Ruhu ganaisto tapasano yati noche jaya nirvapanad grihadva no chandasano ivo jalagni suryair bina mahadpada rajo visekam vanchakalpatarus. Jai Srila Bhakti Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai ho. Ura Premanande Haribo.